Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor, graça e paz, shalom, shalom para todo mundo. Estamos aqui iniciando mais uma semana especial de live. Tianinha Oliveira e amigos na quarentena. E hoje eu estou muito feliz, gente, porque este é o dia que nos fez o Senhor. Alegremos-nos e regozijemo-nos nele, porque o Senhor é bom em todo tempo. Em todo tempo, o Senhor é bom. Aleluia. Vamos chegando para cá, meus amigos. Vamos chegando para cá, Brasil. Vamos chegando para cá, planeta. Para mais uma live. Hoje nós estamos, assim, recebendo uma pessoa muito de Deus. Uma pessoa que tem uma vida pautada na dedicação na obra de Deus com os pequeninos. Eu estou falando do tio Mateus. Ele é uma pessoa assim extraordinária, já se encontra aqui nos bastidores. Então vem chegando para cá para a gente já começar esse bate-papo falando sobre, retornando à essência do ministério infantil, resgatando essa essência, o que é o ministério infantil. Então eu convido você, vem chegando para cá. Já está chegando a nossa querida irmã Carlene. Seja bem-vinda, missionária. Deus abençoe. Vamos chegando, gente. Eu quero ler aqui um trechinho da palavra do nosso Deus, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 19, verso 14, que diz: deixai os meninos, os pequeninos, e não os impeçais de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Aleluia! E ainda no livro de Mateus, capítulo 18, verso 6, diz assim: mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Uau! A coisa é séria, ministério infantil não é qualquer coisa, e hoje nós estamos recebendo aqui uma pessoa que preza, gente, por um ministério infantil de qualidade, um ministério infantil com responsabilidade, influenciando crianças para o reino dos céus. Eu estou falando do nosso querido tio Mateus. Gente, eu estou aqui aguardando. Caiu a conexão dele, eu já estou aguardando aqui o tio Mateus entrar para a gente já chamar ele para cá, para a gente já bater esse papo tão especial, resgatando a essência do ministério infantil. Hoje, agora, aqui e agora, tempos de adversidade, tempos de mudança, tempos de crises que estamos vivendo. Mas onde que fica o ministério infantil nesse meio todo? Onde fica o ministério infantil? Como está o nosso fazer? O que é para a gente fazer? O que Jesus nos ensina à luz da palavra? Que eu tenho, assim, observado pela leitura da palavra, que os pequeninos são preciosidade do Senhor. E eu estou aqui já com essa pessoa linda, meu Deus, que honra receber. Tio Mateus, querido, seja bem-vindo ao nosso cantinho, que alegria! Meu Deus, que honra, Tianinha, para mim que é uma honra, estar aí contribuindo aí nesse tempo tão especial, que estamos vivendo, porque é um tempo, todo tempo nosso é especial, tudo a gente tem aprendido com o Senhor, Então, para mim é uma alegria estar com quem, gente? Aninha, meu Deus, que honra! Meu Deus! Glória a Deus, a honra é toda nossa te receber. Receba aí o abraço. Cadê a pastora Bonequinha, minha querida? Um beijo para ela, tá por aí. Eu acho que ela tá aí assistindo, né? Tá organizando um negócio ali, quem sabe daqui a pouco ela vem aqui. Que maravilha! Esse casal de Deus, gente, é o casal mais kids, é um casal ao quadrado mesmo, sabe? Porque é ele, Jesus, Espírito Santo, Deus, é tudo junto, misturado, E dá esse casal lindo, trabalhando na obra de Deus já há tanto tempo. Quanto tempo, tio Mateus, já de estrada aí no Ministério Infantil? Tianinha, vou completar esse ano, inclusive novembro, agora nós vamos fazer um memorial, 17 anos de ministério. Comecei muito cedo mesmo. Com 10 anos de idade, eu fui convidado por uma professora da escola bíblica para ministrar para criança. Então, assim,
eu sempre falo do ministério, né, Jeremias 1,5, antes que formasse um dente de tua mãe, te escolhi e separei as nações. Sempre falo para os pais, para as famílias, que as nossas crianças não serão projetos de Deus, elas já são projetos de Deus, né? Então, elas são hoje. Então, o meu ministério, ele iniciou desde ali do início mesmo, da minha infância mesmo, onde eu comecei, sempre fui uma criança muito diferente, sempre gostei de estudar, ler livros, brincar de escolinha, né? Então, assim, brincava com os carrinhos, mas o meu prazer era dar aula, brincar de escolinha, pegava as revistinhas. Eu era conhecido, Tianinha, como lixeiro, porque as professoras, no final do ano, as pedagogas, os professores jogavam aquele monte de folha fora, aquele monte de papel fora, eu ia lá, pegava e eu montava a minha escola. Toda casa que minha mãe morava tinha a escola do tio Mateus. Então, assim, eu sempre gostei de dedicar mesmo, né, nessa área do ensino também, né? Isso daí foi trazendo algo muito especial para a minha vida e hoje eu tenho a plena convicção, a certeza que é o chamado de Deus. Uau, gente, é assim mesmo. Eu tive a oportunidade de conhecer o tio Mateus numa dessas ministrações de viagem lá em Goiânia. Ele é de Goiânia, gente, e já há 17 anos está nessa estrada, influenciando crianças, capacitando professores. Ele é realmente, ele e a esposa, são guardiões da infância, prezam realmente pelo ministério infantil de qualidade, embasado, gente, aqui, ó. Olha onde que eles estão embasados. Na palavra, e não em achismos. É na palavra, né? A palavra que convence, a palavra que traz crescimento, que traz força. E para as nossas crianças também, gente, nós precisamos entender, enquanto professores, ministros de crianças que somos, também enquanto pais, que precisamos entender que a criança, ela é a base, né? Está na formação e necessita, é dever de todos nós embasar na palavra, né? Assim, tio Mateus? Isso mesmo. Somente a palavra, ela produz vida, né, Tianinha? A palavra, ela é lâmpada. Essa lâmpada não apaga. Ao mesmo tempo que ela é lâmpada, ela é eterna, né? Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão te passar. Então, essa lâmpada, ela nunca apaga, ela jamais vai apagar. Então, a Bíblia ela é autossuficiente, né, para responder todas as questões dos seres humanos. Todas, desde a infância, desde a juventude, a adolescência. Então, todo o princípio cristão, tudo que se fala hoje voltado para o cristianismo é a Bíblia, é a palavra, a igreja, todo o termo eclesia, tudo que difere a esses termos, né, tudo que é voltado para a igreja é a palavra de Deus. Uau! Ela é o centro, ela é o referencial teórico. É verdade. Tio Mateus, eu preciso mandar um abraço aqui, que tem duas pessoas aqui muito importantes conosco. É o pastor Alain. Alô, pastor Alain, ele que é o CEO da Aplicanet, gente, pastor presidente aqui do Rio de Janeiro. Pastor Alain, que honra ter o senhor aqui com a gente. Muito obrigada, seja bem-vindo. E olha outra pessoa queridíssima que está conosco. Pastor Felisberto, gente, lá da Getsemane, olha, Minas Gerais. Pastor, meu Deus, que alegria! Ai, gente... de Minas Gerais, eu cresci em Minas. Minas, lá em Belo Horizonte. Minas é mineira, do pão de queijo mesmo, do pé rachado, como fala, né? Às vezes eu tenho um sotaque mais puxado com mineiro do que goiano. Porque eu cresci em Minas, eu nasci em Goiânia, mas voltei em Goiânia há pouco tempo. Então, eu cresci em Minas e tenho o sotaque meio puxado, aí já vai me desculpando aí pelo sotaque, hein, gente? É mineirinho, ai, né? Que legal, que bênção. Olha, tio Mateus também está aqui conosco, o pessoal da Sinju, Secretaria Infanto-Juvenil do Maranhão, com a nossa coordenadora do Estado, a nossa querida missionária Raquel White. Beijo, Kel. Obrigada aí, todo o Estado do Maranhão, gente, aqui já conosco. Um abraço pro pessoal do Maranhão. Coisa linda. Olha, temos os irmãos ali também da Flórida. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Que legal ter vocês aqui. Olha o pessoal também aqui da região serrana, do Rio de Janeiro.
Olha, não dá para falar o nome de todo mundo, é muita gente chegando aqui. Sejam bem-vindos, vamos chegando. Avisa já a galera aí dos seus grupos. Gente, já começou a live da Tia Aninha e hoje o tio Mateus está lá. Vem para cá você também e hoje nós vamos falar de um tema que interessa a todos nós, resgatando a essência do ministério infantil. Tio Mateus. Para tudo, porque como é que a gente resgata, né? A gente sabe que as crianças, elas não são qualquer coisa, elas são preciosidade do reino dos céus. E nós lemos aqui que o Senhor pediu que deixasse as crianças vir a Ele e não impedisse que elas chegassem até eles, porque o reino dos céus é feito pelas crianças. Mas ainda em Mateus 18:6, nós lemos aqui que qualquer um que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, olha, gente, está escrito aqui na palavra. Jesus dizendo, é melhor pendurar um mó de azeia e se jogar no mar. Gente, olha, isso é sério. Logo, com essas palavras do mestre, a gente percebe, tem total, assim, né, credibilidade na palavra do nosso mestre, que crianças não é qualquer coisa. Então, tio Mateus, dá para fazer qualquer coisa no culto infantil? Culto infantil é só entretenimento? Vamos pular, fazer a dança do que tá uma moda aí, da dança do caranguejo, que misericórdia! Sangue de Jesus tem poder. Sai pra lá a dança do caranguejo, a dança da barata, sei lá o quê. Tá repreendido. Tem até a dança do cabelo agora. A moda agora é a dança do cabelo. Tá repreendido também o camelo, deixa ele lá no canto dele. Gente, nós vamos bater um papo hoje aqui com essa pessoa que é referência no Ministério Infantil, tio Mateus. Tio Mateus, o que é Ministério Infantil para você, que já há tantos anos, 17 anos, trabalha no Ministério Infantil, e eu, assim, assisti de perto, gente, acompanho de perto o Ministério do tio Mateus, e eu vejo que é de grande relevância. O que é Ministério para ti? A definição, tio Mateus. Então, tia Aninha, Ministério Infantil é a ordem do mestre, né? Pastorear a criança. Ministério infantil é pastoreio, é cuidado, é zelo. Todos os atributos de um pastor é o ministério infantil. É cuidado, é proteção, é alimento, né? É zelar, cuidar desse rebanho, ficar de olho no lobo, né? O perigo que está em volta, ficar todo o tempo. Então, o ministério infantil, ele é a ordem do mestre. Pedro, tu me amas? Apacenta os meus cordeirinhos. Há um termo teológico que ele assume, uma linha teológica, tia Aninha, que ele vai assumir que cordeiro não é criança. Cordeiro é novos na fé. Mas até essa linha teológica ela é levada para criança. Existe criança velha na fé? Não existe criança velha na fé. Então, os cordeiros são os novos na fé, são as crianças. Nós precisamos pastorear esse rebanho. E o que é pastorear a criança? Quais são os pressupostos desse pastoreio? Como lidamos com o pastoreio infantil? Né? Então, assim, eu tenho acompanhado, se você for desde o início da história, o quanto as nossas crianças são afrontadas. O quanto e por quê? E há aqui uma estratégia pela afronta. E as pessoas que afrontam crianças não afrontam porque, vamos dizer, claro que é algo maligno, sim, mas há uma estratégia por trás disso. O Estado Islâmico, ele usa a forma de doutrinar a criança por uma estratégia. O Egito também tinha essa estratégia, né? E várias pessoas, hoje nós temos acompanhado uma mídia deturbante que querem doutrinar nossas crianças porque é uma estratégia, Então, se o Estado Islâmico, se o Egito, se os youtubers, se a mídia sabe do valor que tem doutrinar uma criança, e nós como igrejas? E nós? Desde o início dos tempos, Tianinha, desde o início dos tempos, Deus preservou crianças. Deus sempre, primeiro, o amor dele. O motivo, por que Deus sempre se preocupou com crianças? Primeiro, Tianinha, pelo amor dele. O amor dele não é só pelo adolescente, não é só pelo jovem, mas pelas crianças. Jesus também morreu pelas crianças. Jesus também se entregou pelas crianças, porque nós temos uma cultura de que acha a criança um adulto pequeno, e não é um ser em desenvolvimento. É alguém que está ali, tem uma vida espiritual, já é formado. E não é, Tianinha, não é nem a criança, já é um feto.
Já é o feto. Ei, o projeto é antes de formar no ventre da mãe. Já há um projeto, já há uma vida ali, um coraçãozinho que está sendo gerado naquele momento. Então, Deus tem, e eu já quero profetizar na vida de famílias aqui, o seu filho, ele é projeto de Deus. Ele é herança. O teu filho não vai dar certo, ele já deu certo. Ele já tem um projeto. Se hoje você olha para o teu filho e fala assim, meu Deus, meu filho não vai dar em nada, você vai calar a tua boca. Melhor, calar não, vai mudar a tua palavra e vai trazer bênção e dizer, o meu filho já deu certo. O meu filho, ele é projeto de Deus. E a igreja precisa entender esse projeto. Josebete entendeu quando foi guardar, proteger Joás no templo, né? Porque a Thalia sabia do potencial que tinha doutrinar uma criança, destruir a vida de uma criança. Tinha interesses atrás disso tudo. E é o que nós estamos vivendo hoje na nossa nação. Sabe por que querem destruir nossas crianças? Porque há um interesse. Há um interesse. E nós precisamos levantar. Eu estava falando, Tianinha, numa live há um tempo atrás, a força que tem o Ministério Infantil. Basta a gente descobrir essa força. Basta a gente encontrar as pedrinhas de Davi para matar o gigante. Porque nós temos as pedrinhas de Davi, nós temos o lado espiritual, a oração, a palavra, mas nós também temos as pedrinhas de Davi, está tudo ao nosso favor. Basta a gente ter coragem de se levantar. Então, tudo que rege o Ministério Infantil é feito com propósito. E o culto é um deles. É um deles. Culto tem propósito. Mas, Tianinha, para mim entrar nesse termo culto infantil, porque o culto infantil ele já é específico, né? Eu preciso primeiro entrar no conceito de culto. O que é culto? Né? Estão me ouvindo bem, Tianinha? Tá ouvindo bem aí? Sim, perfeitamente. Okay. Então, porque o culto infantil, ele é específico. O nosso propósito aqui é o culto infantil, claro. Nós vamos trabalhar aqui alguns conceitos de culto infantil, mas antes eu preciso dar um panorama, nem que seja de uma forma bem rápida, né? Do que é culto. O que é a essência do culto, né? E eu quero iniciar lendo um salmo, o Salmo 96, que diz assim, porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são causas vãs, mas o Senhor fez os céus, glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios, adorai ao Senhor na beleza da santidade, tremei diante dele todos os moradores da terra. Aqui, esse pequeno salmo, ele já conceitua o culto. O que é, Tio Mateus, culto? Primeiro, o dicionário vai trazer a palavra homenagem de caráter religioso ao que se considera divino ou sagrado. Conjunto de atitudes, quando vai para o lado de liturgia, conjunto de atitudes e ritos pelos quais se adora uma divindade. Então, o culto, ele tem uma essência. E, infelizmente, Tianinha, nós estamos perdendo a essência do culto. O que é culto? O culto é, primeiro, o que é culto? Adoração a Deus. O culto é adoração a Deus e todos os atributos, tudo que está relacionado a esse Deus, tudo que está relacionado a Ele. O povo judeu, né, eles tinham a tradição ali, o modo de cultuar através de sacrifício. E se você for para o contexto bíblico, for ler, né, desde ali do início dos tempos, até hoje, Deus não se agradava com esse tipo de sacrifício. Vocês falam com a boca, mas o coração está longe, né? Então, esse sacrifício não é o sacrifício que Deus quer. Qual é o sacrifício que Deus quer de nós hoje? Qual é o sacrifício que gera o culto? Qual é o sacrifício do culto? Qual é o culto de adoração? Está lá em João 4, quando a mulher está ali ao redor do poço, né? Vem Jesus, e a mulher começa a ter um diálogo ali com Jesus, e ela fala assim, mas a adoração, ela é no monte ou Jerusalém? De onde é essa adoração? Espera aí, aqui tem um conceito, aqui tem uma regra, aqui tem um modo de cultuar. E o que Jesus vai dizer? Mas a hora vem, e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito
espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais que assim os adoram. A essência do culto infantil é adoração. O centro do culto, o culto é cristocêntrico. O culto tem que ser voltado para Cristo, o culto tem que ser voltado. E essa adoração aqui é parte do pressuposto, vamos dizer assim, é uma chave de palavras que atribui essa adoração. Porque a adoração, e nós temos que passar isso para as crianças. Eu vou chegar nesse conceito aqui para vocês, vou chegar lá. Nós temos que passar o que a adoração, ela tem que ser completa. O que Deus fala, essa adoração aqui não é adoração do santuário de estar ali oferecendo essa adoração. Não, mas essa adoração, ela é um complemento, ela vem da obediência, ela vem da santidade, ela vem do temor, ela vem da honra ao papai e à mamãe. Né? Então, esse momento solene que nós temos, esse momento de estar no culto, isso vai trazer adoração a Deus e também, só que vai partir da nossa obediência no dia a dia à palavra dele. Vai partir da obediência em todo o tempo, o temor, a nossa santidade. Essa é a adoração em espírito, em verdade, o que é verdade bíblica. E vamos agora para o segundo motivo do culto, Tianinha. É a edificação. É a edificação da igreja. Só que a gente tem nós enganamos muito com a palavra edificação. Quando nós olhamos para a edificação, às vezes nós levamos muito para o lado de sermos edificados com o nosso próprio bem, no estar bem, né? E esse termo, ele vem de uma cultura do hedonismo, né? De se sentir bem, de estar bem. E nós estamos enfrentando isso, e a essência do culto, ela tem sido perdida por isso. Porque nós não estamos sabendo o que é o bem do ser humano. Qual é o bem do ser humano? Será que o bem do ser humano é o meu ego ser forte, crescer? Não importa nada, que eu vou com tudo. O importante é ser feliz, não é assim que o mundo... A cultura do hedonismo, ela prega isso. Né? Então, qual é o bem? O que é edificar? Edificar é levantar uma construção, partir do solo, segundo o plano estabelecido por meio da superposição e combinação de materiais apropriados. Edificar é construir alicerce. Olha para você ver, edificação do culto é construir alicerce. Mas, tio Mateus, e o estar bem? O culto não faz estar bem? Primeiro, o culto é para edificar. Mas a própria edificação te faz bem. A própria edificação. Quando você toma uma atitude, hoje eu vou cultuar a Deus, você vai com a sua adoração, adorando a Deus, levando essa adoração a Ele. Isso vai gerar o próprio bem em você. Sabe por que muitas pessoas hoje têm tirado a própria vida? Tianinha, eu passei por um momento de depressão. Eu cheguei, não tem vergonha de falar, eu ministro da palavra de Deus no culto, adorando, cantando a alegria do Senhor para crianças. Falando que Jesus é alegria. Eu chegava em casa, tomava remédio antidepressivo. Eu passei por um momento que eu tomava remédio de depressão. Só que eu cheguei num momento da minha vida, e sabe o que curou? Claro, procurei especialista, não sou contra, tem que procurar mesmo. Há fatores emocionais que nós temos sim que procurar ajuda. Né? Eu acho que para mim toda igreja tem que ter encaminhamento, tem que ter ajuda, sim. Mas vem cá, sabe o que é que me gerou, que mudou o valor em mim? Quando eu estava ministrando em Rio Verde, que eu entrei dentro daquela igreja e disse assim, Senhor, chega. Eu não ministro mais para crianças, eu não falo mais o teu amor para criança, chega. É como se a gente manda em nós mesmos, né, Tianinha? Como se a gente faz que nem o povo de Israel, Deus traz bem, se a gente está temando, né? Quando eu falo isso naquele culto, irmãos, eu pesava 200 quilos, depressivo, estava chegando no fim mesmo, ninguém sabia que eu tinha depressão. Estava tomando remédio para depressão e ninguém sabia disso. A gente tem vergonha de falar, né? Porque a depressão é o diabo, né? É sempre aquela questão que as pessoas levantam, né? Então, Tianinha, naquele culto, quando eu pensei nisso e baixei minha cabeça, quando eu baixei minha cabeça, veio uma criança marchando no meio da igreja. Aquele menininho de apenas 10 anos de idade, ele coloca a mão em mim e diz assim, filho, sabe por que você está aqui hoje? Filho, sabe por que você tem passado por tudo que você passou? Eu estava presente em todos os momentos difíceis da sua vida.
Mas sabe por que você está aqui hoje? Porque a minha graça te basta. Porque eu soprei no teu nariz. Eu sou o teu criador. Você só vai encontrar motivo de viver se tudo tiver debaixo do meu propósito. Irmãos, pode ir atrás de dinheiro, carro, fama, sucesso, a obra do Criador. Ei, nós não temos manual, né? Os manual, você compra um equipamento, você tem um manual junto. Nós não temos. Sabe por que nós não temos manual? Porque nós temos encontro direto com o fabricante. Nós temos encontro direto com o fabricante, nós encontramos resposta. Ei, de toda a diferença, Tianinha, tudo que foi feito na criação, haja luz, haja isso, haja aquilo, mas nós não, foi com as próprias mãos. Ele moldou, ele criou, ele desenhou os olhos, foi com as mãos dele, e ele soprou no nariz do homem. Para quê? Para que ele sopra no nariz do homem? Para dizer para o homem, ei, você vai viver, mas sem mim não dá. Sem mim não dá. Então, a essência do culto, a adoração é essa, é ter esse encontro com Deus, é saber que nós temos que ser limitados por essa palavra, e se a gente quiser viver bem nessa terra, existe preceitos, existe mandamentos para viver. E esses dias até um professor meu estava falando, professor de teologia, ele falava assim, Deus não estava lá no céu sem fazer nada e mandou os mandamentos aqui porque não tinha nada para fazer, não. Sabe por que existem os mandamentos? Para o nosso bem. Então, o culto infantil, a adoração, mesmo que você chega no culto, você adora, porque o culto não é para nós. O culto não é para criança. Mas o culto vai gerar princípios e valores que vai trazer bem para a criança e bem para uma sociedade, ao contexto que ela vive. Então, o bem o nosso bem é essa adoração. E essa adoração vai gerar bem em nós. Essa adoração vai gerar bem em nós e cultuar. Então, por que eu estou falando isso, tia Aninha? Porque uma das maiores causas de perdermos a essência do culto é a cultura hedonismo. O que é a cultura hedonismo? É uma teoria, doutrina que afirma que o prazer é o bem supremo da vida humana. O ser humano é o centro. E, na verdade, o culto centro é Deus, é Jesus Cristo. Ele é o centro do culto. Então, eu quis trazer, olha só, Romanos capítulo 12 diz assim, não se amodem ao padrão do mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E antes desse versículo, Paulo está falando do culto. Está falando do culto. O versículo anterior, ele está falando do culto. A adoração a Deus, o culto racional, né? Paulo vai falar o culto racional. Então, o culto, qual é a essência do culto? Primeiro, adoração. O culto tem que ser voltado a Deus. Tudo que eu faço, todo planejamento, tudo que eu vou fazer, o culto é adoração. E segundo, edificação da igreja. Eu estou edificando minhas crianças, eu estou edificando a minha igreja. Tudo que eu estou produzindo, porque tudo tem um planejamento, e o culto infantil também tem um planejamento. A hora que eu tento para preparar esse planejamento, há uma edificação nesse planejamento, algo que vai trazer valores para a vida das nossas crianças. E aí é onde que eu quero entrar no culto infantil, né? Se o culto é adoração, se o culto é edificação, como que está o culto infantil? Como que estamos lidando com o culto infantil hoje? Quais são os princípios que gerem esse culto infantil para trazer a sua significância? De quê? Adoração e edificação. Então, o culto infantil, qual é a diferença, Timoteus, do culto infantil com o culto de adulto? A linguagem. A linguagem. Culto infantil, primeiro, culto infantil não é show de calouros. A gente cresce, né, Tianinha, na igreja, e vê muito isso, né? O culto, vamos dar oportunidade para um, para outro, e às vezes a criança, o inconsciente, porque a criança é um indivíduo em desenvolvimento, né? Ela está no contexto e qualquer coisinha ela está absorvendo para o seu intelecto, né? A tia minha é pedagoga, minha esposa está formando a pedagogia, a gente discute muito sobre isso, né? Várias coisas contribuem para o desenvolvimento da criança, e o culto é uma delas. Eu lembro, tia minha, que quando eu era criança, meu pai nunca deixou eu estar ali no culto sem cultuar.
Eu falo que o meu primeiro pastor sempre foi meu pai e minha mãe. Sempre foram eles. Por quê? Porque eu sentava no culto e papai e mamãe sentavam um canto assim do banco. Ó, meu filho, bebe água antes de chegar. Era daqueles, hein? Bebe água antes de chegar no culto, vai no banheiro, porque agora nós vamos cultuar. Só que tem algo que eu nunca esqueço, Tianinha. Eu falo, todos os seminários que eu ministro, eu nunca esqueço. O meu pai me ensinou a cultuar. Ele sentava, ele colocava eu do lado dele e ele ensinava a gente cultuar, os filhos cultuar. A hora que abria a Bíblia, ele conversava comigo na hora do culto. Olha o que o pastor está falando. Está prestando atenção nisso? Então, meu pai ensinava o louvor. Vamos louvar? Então, meu pai ensinou a cultuar. E o primeiro pastor que vai ensinar a criança a cultuar são os pais. São os pais. Nós podemos aqui preparar um culto lindo, maravilhoso, para receber nossas crianças em adoração a Deus, mas o culto ele começa em casa. O culto infantil ele começa em casa. É papai e mamãe que vai ensinar o modo de cultuar, porque o culto também faz parte ali na sua casa. Todo o tempo na sua casa você pode fazer o culto com a criança. Né? Amém. Jesus vai dizer que o que interessa é a adoração, o louvor. Né? Então, essa adoração a Deus, o que ele quer, que adora o Espírito de verdade. Então, o que é a essência do culto? Como que vamos trazer a essência do culto? Nós vamos fazer esse planejamento desse culto, mas primeiro começando em casa. Nós precisamos falar com os pais. Você, pastor que está me ouvindo aqui, nós precisamos conversar com os pais das nossas igrejas, falar da importância que tem do ensino do culto e o que gera, o que vai gerar, o que resulta na vida da criança, o culto infantil. Né? Então, Tianinha, eu até li hoje um texto da Flávia Grege, ela vai dizer que muitos pais, eles chegam na igreja e só encontram com o filho no final do culto. O filho já desce do carro e já sai correndo, né? Não, papai, nós temos que já entrar na igreja com os nossos filhos e ensinar os nossos filhos a cultuar. Porque aquilo dali vai gerar, vai trazer resultado para a vida dele. Porque nós estamos sofrendo hoje com tantos adolescentes, se você olhar para os adolescentes, não vou generalizar, mas quantos adolescentes que não sabem o que é culto, não sabem o que é cultuar, porque cresceu achando que culto é entretenimento, que é só que ele é o centro do culto. E não, o culto é para Deus e o culto há uma ordem nesse culto. Há Aleluia. preceitos para você levar esse culto até a Deus. Né? Há uma forma de cultuar a Deus. Primeiro, como que está o nosso coração? Como que está o coração dos nossos filhos para cultuar a Deus hoje? Como que está a nossa obediência? Então, nós precisamos gerar valores, porque nós estamos perdendo. Hoje nós estamos encontrando pessoas que estão no culto e você vai perguntar por que você vai para o culto? Por que você vai para a igreja? Ah, porque meu pai vai. Ah, porque minha mãe vai. E aqui, Tianinha, abrindo parênteses aqui, ó, o culto infantil ele encaminha com o ensino, a escola bíblica dominical, né? A revista Betel aí, a revista a qual nós adotamos, a Madureira adotou, quantas histórias que tem ali ensinos sobre o culto, né? Vem trazer o culto ali de Israel, o tabernáculo, aí vem até os dias de hoje, Levítico, né? Aí vem até os dias de hoje, vai trazer ali essa questão do culto para a criança, porque a criança ela precisa entender o que ela está fazendo. A criança ela precisa entender o que é culto, porque a criança vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e vai criando aquele, vamos dizer assim, um padrão que não foi estabelecido de uma forma correta. Nós só podemos fazer aquilo que nós temos entendimento de fazer. E o culto aqui, a teologia calvinista, ela vai dizer, né, Tianinha, que o culto tem que ter ordem, tem que ter essa ordem. Não pode gerar conflito na cabeça da pessoa para ter essa. Para ter, eu até anotei aqui, ó. O culto tem. Deixa eu achar aqui. Para ter edificação, sem compreensão não há edificação. É Né? verdade. E olha que interessante, Aninha. Eu comecei o ministério muito cedo, né? E eu acho que. Eu não lembro se foi quando eu comecei, ou foi uns 12 anos de idade, 13 anos, como eu regia o conjunto de crianças, São Angelical lá de Pasiguara, eu lembro certinho, eu estava bem. Lembra do tempo
da música Como Zaqueu, eu quero subir. Gente, quando o Regis Danés lançou aquela música, aquele louvor, meu irmão, vamos ouvir os jovens louvar. Como Zaqueu, eu quero subir. Vamos ouvir o grupo de irmãs cantar. Como Zaqueu, eu quero. Aí vamos ouvir as crianças cantar. Aí vai o tio Mateus lá levantar as crianças. Como Zaqueu. Tianinha, quando acabou a música, o louvor, o menininho me chamou. O menininho tinha o quê? Uns 5 aninhos de idade. Me chamou e falou assim: tio, me leva lá fora para comer coxinha, que eu tô cansado de comer Zaqueu. Eu conto isso no seminário, pessoal, né? Cai em gargalhada, mas isso é uma lição para nós. Isso é uma lição para nós. Aquela criança, será que aquela criança sabia quem era Zaqueu? Jesus. Será que aquela criança sabia como que era a história de Zaqueu? E eu sabia que ela não sabia, porque era uma criança que nem vinha à escola bíblica dominical. Então, o culto, ele parte do ensino também. Nossas crianças precisam ter em mente. Gente, já se foi esse tempo que criança estava na igreja e não sabia o que fazia, não. Hoje nós temos que voltar para a palavra, alimento. Nós temos, a palavra está aí. Nossas crianças estão sendo doutrinadas na escola com ideologias deturpantes que querem destruir a família e chega na igreja só a dançar, pular a música do cabelo. Vamos gerar valores na vida das nossas crianças. Vamos olhar para a criança e dizer os princípios que tem por trás da história bíblica. O que a história bíblica, como se aplica no nosso dia a dia, porque isso é para criança, irmãos. Isso é para criança, né, Tianinha? Tio Mateus, uma coisa que eu quero aproveitar o gancho aqui e ver com você também é o seguinte, nesses tempos, nós estamos vendo que agora a modernidade está trazendo muitos conceitos para dentro da igreja que não está respaldado na palavra do Senhor. E eu quero aproveitar aqui esse gancho, tem tantos professores aqui nos assistindo e que posteriormente irão nos assistir, não somente aqui no Instagram, mas lá no nosso canal Tianinha Oliveira, lá no YouTube, porque eu vou postar lá essa live. Assim, o tio Mateus já me deu ok para a gente fazer assim. E dizer para você, gente, que culto, como ele está dizendo, é local de crianças estar adorando. Eles são chamados a serem adoradores por excelência. E o culto, você, professor, nós, como ministros de criança, jamais vamos poder tratar no culto infantil aquilo que não é de Deus. Trazer um tema dos heróis da Marvel, gente, pelo amor de Deus, as princesas da Disney, Jesus tem misericórdia, eu vou aceitar Jesus de novo. Gente, porque realmente não tem condição de fazer isso. Tio Mateus, a gente está vendo isso é crescente. O povo, a Bíblia diz que o povo erra, falha por falta de conhecimento. Quando a gente não conhece que, de fato, é um culto onde Cristo é o centro e ele deve e precisa ser adorado na sua glória, na sua majestade, na sua soberania. Quando nós entendemos isso, a criança vai entender quem é Zaqueu, ela não vai comer Zaqueu, ela vai comer coxinha, mas ela sabe quem é Zaqueu, ela vai saber exatamente os heróis da fé. Para que ela vai querer saber sobre heróis de Marvel dentro da igreja? Gente, a gente tem minutos para trabalhar tanta coisa. Gente, a Bíblia é um livro maravilhoso, com muitas histórias onde você pode falar desde depressão, ao crescimento, a graça, a sabedoria, alegria, tristeza, tem Ela é tudo. autossuficiente. A Bíblia é autossuficiente. Ela é inerrante, é infalível, ela é autossuficiente. A palavra de Deus, e é um detalhe, Tianinha, a palavra, ela confronta, né? A palavra confronta, é isso que vai trazer o bem para o ser humano, né? Não é você chegar no culto e só trazer ali a sua vida, você é o máximo, você é o herói, você não, mas o confronto é aquela palavra que você chega em casa, você acorda na segunda-feira, tá lá remoendo, tá lá a criança, ela ouviu, porque Tianinha já se foi, eu acho que nem deveria ter essa época, né, de ser tão raso o ensino bíblico para a criança. Nem deveria existir essa época. Mas se teve, como a gente sabe que teve, que vem um tempo aí de que culto era só entretenimento, já se foi, irmão. Agora nós temos, sabe por quê, Tianinha? Sabe por quê, irmãos? Nossas crianças de segunda a sexta, ó,
cabeça a mil, sendo doutrinada para aquilo que é mal. Aí ela chega na igreja, aquele momento, ser confrontado com a palavra. Irmãos, e eu estou querendo dizer, o confronto aqui, né? Você chegar, né? Como antigamente, um obreiro na minha época que chamava touro. Né? O pessoal, as crianças chamavam ele de touro. Não é isso que eu estou falando, não, irmão. Tá? E também não estou apelando aqui para uso e costume, não. Eu estou falando da palavra confrontar os princípios e valores. Porque é isso que vai trazer bem para o ser humano, porque quem foi quem nos criou não foi Deus, então ele sabe qual é o nosso bem. Então, se ele gastou tempo, se ele veio uma história, se essa palavra aqui foi escrita debaixo de tanta luta, homens que sofreram, que lutaram, que morreram para que essa palavra venha estar nas nossas mãos hoje, é porque ela é poderosa e essa palavra nunca acaba, nunca será destruída. Então, essa palavra, ela é o único que vai gerar valor na vida das nossas crianças. Então, quando eu fui, bem no início do meu ministério, né, eu queria fazer alguns bonecos. E aí, papai, né, trabalhava numa colhedeira, mamãe dona de casa, a gente não tinha recurso nenhum, né, aquela situação difícil, mas meu pai, eu vou investir no teu ministério, eu vou investir. E aí a gente foi, a gente queria alguns bonecos para cantar na igreja, né, animar. Aí eu lembro que eu fui atrás, né? Isso eu tinha uns 12, 13 anos de idade, fui atrás para saber quanto que eram esses bonecos. Aí tinha uns bonecos que eu mandava fazer até aí no Rio de Janeiro, 800, 900 reais. Só que eu mandava desenhar do jeito que eu queria. Aí eu liguei em Uberlândia, morava pertinho, liguei em Uberlândia, chegou lá, tia minha. Os bonecos lindos, maravilhosos, por 200 reais. Mas qual eram os bonecos? Tchutchucão da Xuxa, Pato Donald, Mickey. Eu olhei pro lojista, o lojista falou assim, muito bonitos os bonecos. Eu falei, sim, mas para mim não serve. Eu quero gerar valor na vida das crianças. Eu tenho que trazer algo que se assemelha com a palavra, que vai trazer edificação para a igreja. O culto precisa gerar valor na vida das nossas crianças. Chega desse negócio de criança sentou, vai lá, canta. Não, é adoração. É adoração. Tio Mateus e criança adora? Adora. Criança adora. Criança busca, criança sente. Criança entra nos elementos do culto, no louvor, no lugar dos dons, sim. Sim, nossas crianças, olha para você ver até o sentido da Santa Ceia. Quantos de nossos jovens hoje batizam e não sabem o que é Santa Ceia? Acha que Santa Ceia é um momento que você vai lá purificar e não é. O sentido da ceia é festividade. Você vai ali se alegrar, memoriar a morte de Cristo. Essa é a essência da ceia. E através disso eu me examino se eu estou apto para essa festa, se eu estou bem para essa festa. Então, tudo tem um sentido. Então, culto. Ah, tio Mateus, mas eu vou fazer o culto da roça. Irmão, você vai fazer a roça, mas o culto não. O culto não. O culto, peraí, não vamos tirar a essência do culto, não. Você vai fazer a. E olha aqui, a teologia sistemática, ela assume sim o papel dual da igreja. Ela é espiritual, ela é social, né? Mas tudo bem, quer fazer o movimento da roça, quer fazer o momento da criança, a tarde da criança, pula assim. Mas vamos diferenciar, porque nós estamos correndo o risco de entregar um conceito para a criança que não existe. As crianças estão sendo formadas na mentinha das nossas crianças que culto não é, na verdade, não é aquela essência. O culto não é aquela essência que nós estamos plantando. Culto é adoração. E aqui eu não estou falando, Tianinha, de uma coisa muito engessada, né? Isso aqui parte um pouco também para a questão da liturgia. Eu não vou entrar nesse conceito que cada igreja, né? Cada um segue a sua liturgia e é bênção, né? Desde que a liturgia não venha estar acima do propósito do culto, então amém. Só que nós temos que trazer essência. E como que traz? Tio Mateus traz essência para a linguagem da criança? Sim, sim. Quer ver só uma coisa? Eu falo porque eu errei, né? Experiência minha. Irmãos, a música do Pinguim, a música do Cabelo, eu já coloquei muito para criança cantar no culto infantil. Só que a hora que Deus falou, não, meu filho, olha o que é culto. A hora que eu comecei a aprender, né? Porque a verdade liberta. A verdade liberta. Então eu precisava entender o que é o significado do culto. E hoje eu sei o que é o significado. Hoje eu sei o que é, porque quando eu vou montar a programação do culto, os elementos do culto tem que tudo estar voltado para adoração. Então eu já pus a dança do pinguim no culto, eu já coloquei a dança do cabelo no culto, eu já coloquei pula-pula no culto, né? Fez um monte de besteira aí no culto, mas hoje não. Hoje eu sei que o culto é
cristocêntrico. O culto é palavra, o culto é exortação, o culto é adoração. O culto, ó, traz vida, gera vida para a vida da criança, para a vida da criança. Se tem uma coisa que me marcou no meu ministério é quando eu estava cultuando a Deus com uma criança. Aquela criança, quando acabou o culto, eu estava ministrando, aquela criança olhou para mim e disse assim, tio Mateus, eu quero ser um pastor como o Senhor. Oh, Eu quero ser um pastor como o Senhor. Aquilo marcou a minha vida, Tianinha. Por quê? Porque eu estava levando algo na linguagem dela e aquilo gerou um desejo na vida dela de ser um pastor. De ser um pastor. Como eu olhei assim, eu um pastor, ela quero ser um pastor. Para aquela criança eu era um pastor. Eu falei que realmente nós somos pastores desse rebanho. Né? é verdade. Então, o que eu quero trazer aqui, como que estão os nossos cultos? O que nós estamos gerando? Quais são os valores que estamos gerando no nosso culto? Culto não é entretenimento. Não. Entretenimento é aquilo que traz bem. Você quer levar seu filho para o entretenimento? Ache um teatro que vai falar na linguagem dele, né? Alguma coisa assim, um programa, um filme bíblico, mais voltado mais, né, para animação, alguma coisa assim. Mas, irmãos, culto é essência do evangelho. Glória a Deus. Culto é a essência da palavra. Então, tem como fazer um culto, sim, com a criança na linguagem, sim, mas tudo voltado para a palavra. A programação, os louvores. Olha aqui, Tianinha, existe culto que criança não pega no microfone. Essa coisa, como que a criança, se você está ali, olha, a criança está em fase de desenvolvimento, né? É claro que você tem que escolher a criança tem que estar na igreja, os pais têm que haver um diálogo ali com o pai para preparar, porque tem crianças hoje que louvam, que pregam, e elas não estão, hoje não pegam nenhum microfone no culto infantil. Né? Então, esse momento, eu sou daquele, Xaninha, que eu tinha um terno e eu saía recolhendo oferta e batendo ainda. Esqueci o nome, gente. Bater na cabeça dos irmãos. A salva na cabeça dos irmãos. Pequenininho, né? Olha que o tio Mateus tem quase 2 metros. Mas eu era daquele pequenininho que batia, né, a salva na cabeça dos irmãos. Então, isso gerava prazer. Eu lembro o primeiro culto infantil, como foi lindo, que eu dirigi o culto infantil. 5 horas, o culto começava às 7 horas, 5 horas eu estava na igreja. Ainda pedia, papai, eu quero um terno, eu quero uma gravata, vai gerando valores. Vai gerando, olha, aproximação. Eu vim de um tempo que criança tinha medo de pastor, criança tinha medo de obreiro. Meus irmãos, misericórdia, olha que você vê, o obreiro era chamado de touro, conhecido pelas crianças de touro. Hoje não, as crianças têm que olhar e dizer, esse é meu pastor, esse pastor fala comigo, esse pastor me inclui no corpo. Então nós temos que trazer essa essência, e criança faz parte do corpo, criança faz parte da igreja. Então, é uma longa, né? Um contexto bem, bem gigantesco aqui. Aí você vai encontrar vários materiais. A Tianinha aí, né? A editora também vai trazer alguns materiais, mas eu gosto muito desse manual prático para o culto infantil da Desans, ó. Você procura ali quais são os elementos, os louvores, né? Para você inserir, para você montar a sua programação do culto infantil. Mas o culto infantil, ele transforma a vida. Uau! Ô, tio Mateus, a gente vai ter que fazer a parte 2. Não deu para a gente conversar tudo. Vamos fazer a parte 2, tio Mateus, por favorzinho. Vamos sim. Vamos sim, gente, a hora foi embora, gente. Passou tão rápido que eu nem vi a hora passar. Que quando o negócio é bom, né, gente? A conversa é boa, é edificante, tá lá dentro da alma, realmente a hora passa e a gente nem percebe. E a gente quer mais e mais e mais. Mas eu vou conversar aqui, pode deixar, pessoal. Eu vou conversar aqui com o tio Mateus nos bastidores e vou pedir ele, por favorzinho, para fazer a segunda parte aqui com a gente. Janinha, vamos resgatar a essência do culto infantil, hein? Vamos resgatar. Vamos resgatar, né? Porque é importante a gente estar levando esse conhecimento, porque tem muita gente nova aderindo ao Ministério Infantil e que realmente tem muita gente que cai até de paraquedas e não sabe por onde começar, como que vai ser, como vai se fazer. Enfim, é por isso que nós estamos aqui, para levar a você o conhecimento genuíno da palavra, gente. Aqui e a não gente tem não assim... quer apresentar problemas, né, Tianinha? Nós queremos apresentar soluções, né? E a gente tem chorado tanto pela sociedade, chorado tanto pela geração,
Vamos parar de lamentar pela geração passada e vamos fazer o certo agora para frente, né? Uau, em Então nome de vamos. Jesus, né? Em nome de Jesus. Amém. Tio Matheus, olha, tem muita gente aqui conosco, não dá para a gente falar o nome de todos, mas eu quero trazer aqui à tona a Ângela Oliveira, é a nossa Anjinha. Ela tá dizendo assim: por mais live com o tio Matheus. Meu Deus, que coisa linda. A Ângela, gente, ela foi minha aluna no Ministério Infantil. E hoje ela coordena o Ministério Infantil na Oh, congregação. glória. Então, assim, para mim é muito orgulho sempre estar com a Anjinha, que a gente chama ela carinhosamente de Anjinha, porque era uma criança tímida, eu apostei, eu olhei para ela com os olhos de Jesus, e olha hoje, ela é uma ministra de criança, coordena o Ministério Infantil, prega para criança Glória. no Brasil, então, assim, é uma alegria ter você aqui, viu, Anjinha? Deus continue abençoando. Mas o pessoal está pedindo, vamos mais lá, mais lá. O Matheus, vou ver a Estou à agenda dele. disposição, meus irmãos. Estou à disposição para compartilhar, ó, essa palavra aqui, ó, é o nosso chamado. É o nosso prazer, Amém. o nosso desejo. Glória! Deus continue abençoando o tio Matheus. A gente vai ver sim a segunda Amém. parte. Vamos ver se de repente a agenda dele, né, deixa, né, permite dele voltar semana que vem. A gente vai ver, né? A gente vai ver aqui. E aí eu aviso a vocês aqui no nosso Instagram, ok? Lembrando a todos que semana que vem, sábado agora, gente, nós não teremos live, porque eu estarei no plantão no meu trabalho, né? Nós estaremos ali gravando um especial para os jovens. Alô, juventude! Também tem coisa boa aí da Editora Betel para vocês. Então, o dia inteiro estaremos gravando para a semana que vem. Já tem aí uma grande novidade para vocês ali no canal, no YouTube, Editora Betel para Juventude Conectados. Uau! Então tem muita coisa boa. Janinha, quero fazer uma live em Israel, hein? Vamos embora, já está convidado Eu para quero fazer uma live em Israel, hein? Olha, não só uma live, mas para trazer uma ministração em um dos pontos em Israel que você vai comigo, você e a Paulinha, viu? Estão convidados. Ó, Janinha, vamos falar da essência do culto lá no Rio Jordão? Meu Deus, ai, aquele lugar lá eu vivo chorando. Vamos sim, no Getsêmani, no Monte das Oliveiras. Vamos embora, o Mar da Galileia atravessando de barco, hein? Falando, ó. Olha que coisa boa aqui, ó. Pedro, Tiago e João estavam no parquinho e a gente está lá. No Monte Hermon, hein? No Monte Hermon. Deus do céu, só Ó, vai quão ser. bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, hein? É como o orvalho do Monte Hermon. Oh, Deus. Tá fechado. Convidado você e Paulinha para estar comigo lá em 2022, janeiro. A gente já está aqui com uma caravana já aberta as inscrições. Então, você que está interessado, já vem para cá, porque vagas limitadas, gente. Um grande intensivão teológico que tá, ó, tio Matheus lá pregando com a gente. Ó, glória! Aleluia, vai ser bênção demais. E lembrando, gente, que esse sábado, então, não teremos live, mas na terça-feira estaremos de volta às 17 horas no Instagram. Na quinta-feira, recebendo aqui nos Amigos da Tianinha, Isabel Lobato, gente, grande capelã, dela que fala sobre capelania hospitalar infantil, uma das maiores autoridades aqui no Brasil, vai estar quinta-feira aqui no Instagram da Tianinha, você não perca por nada, viu, gente? Vem saber com quem de fato pode te trazer o conhecimento à luz da palavra. E não é brincadeira, não é achismo, porque o meu ministério eu prezo por gente responsáveis, gente que realmente tratam, abordam a palavra genuína do nosso mestre. Até porque, gente, o rei está voltando, né? Não dá tempo da gente brincar mais com a palavra. Já se foi, né? Já se foi. Nunca tinha que ter esse tempo, mas se teve, já se foi. Vamos mudar essa história. É verdade, mudando de uma vez por todas, né? Tio Matheus, sempre muito bom te receber. Amém. Ai, que matei um pouquinho a saudade aqui, né, gente? Assim, um tempo tudo que falava com o tio Matheus, nossa vida corrida, enfim. Mas eu quero agradecer a Deus por sua vida, por sua disponibilidade de estar aqui conosco e desejando, né, que as bênçãos de Deus estejam sobre a tua vida, sobre o teu ministério, alargando cada vez mais a tua tenda ministerial e que não lhe falte, tio Matheus e tia Paulinha, a graça, a unção e a presença do nosso querido Yeshua HaMashiach, o nosso Senhor Jesus. Deus continue abençoando. Tio Matheus, e as pessoas que querem te seguir, como é que faz? Qual é o seu perfil? Deixa aí pra gente. Meu Instagram, tio Matheus, _oficial.
tem um canal no YouTube, só que o canal não é Tio Mateus, é Casal Mais Kids. Ó, conteúdo para criança. Tem histórias bíblicas, bíblicas mesmo, né, irmãos, para criança. Tem também histórias sobre proteção, tá? Alguns métodos de proteção para criança, que nós temos um projeto também de proteção, que são os Guardiões da Infância. E louvores, ministrações às igrejas, né, os congressos. Tem a nossa agenda também, está disponível aí para você, né, para trabalho Capacita Kids. Nós trabalhamos com conferências, né, para capacitar líderes, professores. Também o culto infantil, somos ministrantes da palavra, culto para crianças, né? Louvamos a Deus, levamos ali a palavra mesmo, que transforma para as nossas crianças. Enfim, entra aí no meu Instagram, aí, nas nossas redes sociais, e conheça mais um pouquinho do ministério do tio Mateus e da tia Paulinha, que é minha esposa, o casal mais querido. É um casal. Tianinha, muito obrigado, Tianinha, muito obrigado, que honra. Mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade. Estamos juntos, nós estamos aqui para somar e servir neste propósito que é o reino. Ô, Glória, mas eu que agradeço, vou agradecer até em hebraico, Todara Barra Vé. Muito obrigado, meu amigo querido. Amém, né? Sempre uma alegria, né, receber o tio Mateus, porque ele é assim, gente, nos bastidores também ele é assim, transborda Jesus, ele aqui não está fazendo tipo, ele é assim, né? Eu pude conhecê-lo também. Então, assim, gente, eu super indico tio Mateus e tia Paulinha aí no trabalho da sua igreja, no seu estado, aí o pessoal da Flórida, o pessoal aí também da Europa que está nos assistindo. Olha, eu super indico tio Mateus e tia Paulinha, esse casal mais kids. Coisa boa demais, né? Vamos já, gente, a hora está indo embora, só tenho 3 minutinhos. Vamos fazer uma oração relâmpago aqui de agradecimento e abençoando o povo, tio Mateus. Assim, vamos? Vamos sim, vamos sim. Vamos lá. Pode orar, isso? Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esse momento tão especial. Senhor, eu te agradeço pela vida da tia Aninha, te agradeço pelo ministério. Que o Senhor continue abençoando, capacitando esse momento tão bom, esse momento que o Senhor deu esse conhecimento, essa alegria, a luz das Escrituras a ela de fazer esses momentos, essas lives que são bênção para a vida de pessoas, enriquecedora para a vida de pessoas, Pai. Senhor, eu te agradeço pela vida de cada um aqui nesse momento. Vai ao encontro, Senhor. Vai ao encontro desse líder que hoje está pensando em desistir, que está olhando e não encontra recurso, está olhando e vê só pedradas, mas hoje o Senhor vai abrir esses olhos, assim como o Senhor, Pai, abriu os olhos de Agar e ela viu a fonte, Senhor. Abre os olhos desses líderes, Pai, para que eles possam ver o propósito, o chamado que é pastorear as nossas crianças, porque nós sabemos que o Senhor entregou a sua vida na cruz do Calvário pelos nossos pequenos. Jesus, continue abençoando, vai ao encontro de cada um. Nós te louvamos, te damos graça, porque tu és o Rei, tu és o Senhor, e toda honra, toda glória seja dada somente a ti, aquele que era, que é e sempre será Senhor dessa nação. Em nome de Jesus. Amém. Ô, Glória! Ô, gente! Glória Tio Mateus, muito obrigado. Um abraço de estalar os ossos. E, meu amigo, e um beijão para tia Paulinha com sorvete, morango, chantilly, chocolate. Amém. Logo, logo nós podemos fazer uma live pro casal, hein? Vamos marcar, vamos marcar. Pro casal. Casal mais kids. Uau! Deus abençoe, gente. Obrigado cada um. Deus abençoe vocês. Beijão para vocês. Obrigado, tia Aninha. Eu que agradeço ao tio Mateus e agradeço a cada um de vocês que esteve aqui conosco, cada um de vocês, Brasil, exterior. Gente, desculpa, não dá tempo, a hora já se foi para relatar aqui cada nomezinho, mas a minha gratidão a Deus, né, pela vida, por sua participação, por seu carinho aqui conosco. Lembrando que essa live vai ficar gravada lá no nosso canal Tia Aninha Oliveira, lá no YouTube. Bom, você está ainda chorando, meu querido? Minha querida, levante essa cabeça, enxuga essas lágrimas. A alegria do Senhor é a nossa força. Agindo Deus, quem impedirá? Somos mais, muito mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. Beijo, gente! Até terça-feira, se Jesus não voltar, estaremos de volta aqui. Beijo, tchau, tchau, tio Mateus, a paz! Tchau, gente!